Olá, sou o professor Paulo Silva de Matemática, sou professor da rede pública do município de Pacajus. O tema da nossa aula de hoje será sobre as figuras geométricas planas. Então, as figuras geométricas planas são um conceito em destaque dentre os postulados da geometria de Euclides. Como a gente sabe, a geometria de Euclides é muito importante desde que nós conhecemos enquanto sociedade que a gente o usa para esse meio. Aí você me pergunta como? De forma analítica e direta. As figuras geométricas planas são algo que a gente usa no nosso dia a dia. E a partir de Euclides, que ele é considerado o pai da geometria, então foi a partir dele que a gente considerou como um marco de importância essa condição, as figuras geométricas planas. Como a gente pode ver, por exemplo, agora, os números. Se você considera número um valor, a partir de Euclides você vai o considerar como unidade, porque foi a partir dessa unidade que nós consideramos a geometria, ou seja, as figuras geométricas planas. E isso foi proposto a partir do contar tendo como dimensão espaços entre eles, Como por exemplo, você pode ver aí uma unidade é a menor, segundo Euclides, esse espaçozinho de um ponto até o outro que eu chamo de unidade, e assim passou para 2 unidades, 3 unidades, assim sucessivamente. Isso foi o postulado de Euclides. Então, entendendo o quanto que é importante os postulados de Euclides, que você o considera como importante. Como, por exemplo, a indústria o usa sem conhecer. Nos seus laticínios, nas suas caixas, ou seja, tudo isso é colocado como figura geométrica plana e não necessariamente a gente está dando esse juízo de valor a Euclides, porque Euclides, o matemático, ele o produziu sem essa intenção. E, porém, nós, enquanto sociedade, o usa, e isso no nosso cotidiano. Como a gente pode ver nessa próxima tela, se você vai construir uma casa, você, em sua estrutura, você vai observar determinadas figuras. E essas figuras não necessariamente você está dando juízo de valor para ela. Eu vou construir um triângulo no meu telhado. Eu vou construir um retângulo na minha porta. E assim sucessivamente. Você não está usando a figura direta, mas você está o fazendo diretamente. Essa é a real condição da ideia do Euclides. Outro exemplo nessa ideia as placas de trânsito. Se orienta na sociedade, você vai observar que ao passar num trânsito, você vai olhar para um lado e para o outro, direito ou esquerdo, e assim você vai observar alguma figura, seja ela quadrado, retângulo, paralelogramo e assim sucessivamente. É um exemplo, sim, do que a gente pode fazer e usar de Euclides. No nosso cotidiano, a gente usa essas figuras geométricas, como por exemplo, quem nunca usou ou brincou com o cubo mágico? O cubo mágico nada mais é do que aquele, as 3 dimensões, todos os seus lados. E se você olhar só a primeira face, você está olhando o quadrado. E isso é uma figura geométrica, um quadrado. O nosso próximo exemplo, como você vê aí na tela, aquela antiga antena de TV, que nada mais é do que uma pirâmide de base quadrada. Chapeuzinho do aniversário, que você tanto comemorou aí durante a sua vida. Um cone. Um chocolate tem o formato de um prisma. A esfera, quem não jogou basquete, futebol e assim sucessivamente. Ou seja, está usando a esfera sem na sua diversão, na sua brincadeira. Como eu já falei, na indústria, os vários mantimentos que a indústria oferece para a gente vai conduzir a gente a usar indiretamente ou diretamente essas figuras. Que a gente o classifica como, por exemplo, uma lata de leite, que você compra para o seu filho. Isso você está o classificando como um cilindro. E tem as caixinhas de suco, que você o considera ou a face dele como quadrado, ou as 4 dimensões, ou as 3 dimensões como um paralelepípedo. Essa é a forma de você usar a figura geométrica no seu dia a dia. E isso foi notório porque, desde a sua antiguidade, que nós seres humanos, a gente fez o quê? A gente tentou sobreviver. E dessa sobrevivência partiu de onde? Da agricultura. Como você sabe, que foi a partir do manejo da agricultura que nós, seres humanos, começamos a selecionar e direcionar a quem e onde a gente iria tá
crescendo ou tentando sobreviver. Então, foi partindo da agricultura que o ser humano cresceu. Então, nós começamos a construir melhor nossas moradias. E nossas moradias têm formato de quê? De figuras geométricas. Então, não mais nós seres humanos não vamos mais estar nas cavernas, escondido e tudo mais. Pelo contrário, a gente vai construir o que a gente quer, como quer e assim sucessivamente. Então foi a partir daí que nós seres humanos começamos a classificar os espaços e consequentemente usar a nosso favor os espaços que a gente tem, né? Como por exemplo, se você compra um terreno X, você vai dizer, são tantos metros quadrados. Como é que você chega nesse fim? Usando as figuras geométricas planas, como a gente vai ver no slide seguinte. Então, foi a partir que foi padronizado internacionalmente essas figuras geométricas planas que o Sistema Internacional de Medida, né, deu a equivalência de nós podemos tratar os nossos espaços. Então, a medida mais usada para a gente atualmente e internacionalmente é o metro quadrado. Mas existem outras medidas. Que medidas? O quilômetro quadrado para maior extensão, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e as menores do que metro, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, que são medidas padronizadas internacionalmente para que nós possamos calcular essa questão de espaço, certo? Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão para representação de áreas é o metro quadrado, como já foi especificado. Uma área com 1 km quadrado, por exemplo, equivale a uma região quadrada com lados, é óbvio, de 1 km. Assim, para fazer o cálculo da superfície das principais formas geométricas, então nós seres humanos, possuímos ou criamos as formas específicas de calcular determinada figura, como você vai ver agora. Então, por exemplo, a área do quadrado. Eu tenho um determinado terreno ou espaço que tem o formato de um quadrado. Você está me dizendo o quê? Que um lado é x de valor e o outro lado é o mesmo x de valor. Então, um lado vezes o outro lado, eu vou calcular a área desse quadrado, que é lado ao quadrado ou lado vezes lado, né? Que é L vezes L ou L ao quadrado, certo? Essa é a forma de você calcular a área desse quadrado. Agora, se você quer calcular uma figura que seja um retângulo, o retângulo vai ter uma base e uma altura. Para a gente compreender um pouquinho melhor, a gente imagina, por exemplo, aquela caixa de sapato, aquele sapato mais que você desejava ganhar e você ganhou. Então, vem o formato de um retângulo, que ele tem a base e a altura, que é o tamanho que cabe o sapato dentro dele. Então, B de base vezes H de altura, como a gente já falou, as medidas são internacionalmente, né, padronizadas, por isso que a gente fala a letra H, certo? Outra figura geométrica para ser calculada é o triângulo. E aqui a gente vai falar do triângulo qualquer. Então, um triângulo vai ter 3 lados. 3 ângulos é óbvio que é um triângulo. Só que para a gente calcular a área dele, vamos fazer como? Base vezes altura dividido para 2. Porque quando você observa esse triângulo, você vai observar que a altura não é o lado esquerdo ou direito. Pelo contrário, a altura é a distância da base até o maior ponto no cume desse triângulo. Então fica área igual a B, que é base, vezes H de altura, dividido para 2, certo? Essa é a forma de você calcular o triângulo. E a outra nossa figura geométrica plana de hoje é o paralelogramo. O paralelogramo nada mais é do que você ter um retângulo um pouco inclinado, ou para a direita ou para a esquerda, ele vai ter essa inclinação. E ele vai ter a mesma forma de calcular a área como você calcula um retângulo. Ou seja, A de área igual a B de base vezes H de altura. Então, a área igual a base vezes altura. Essa é a forma, uma das nossas formas que a gente vai entender de como calcular o quadrado, o retângulo, o triângulo e o paralelogramo, como a gente vai com nossos exemplos agora. Então, nosso primeiro exemplo, como você pode ver aí, calcular a área de um retângulo, cujas dimensões são 4 e 6 centímetros. Então, você já imagina o quê? Que figura é? Você já me disse.
Um retângulo. Se é um retângulo, você já vai recorrer à área, a forma de calcular ele, né? Que é retângulo é A de área, B de base, vezes H de altura. Então vai ser base vezes altura. Se as dimensões são 4 e 6, base 6, base 4 e altura 6. Então 4 vezes 6, 24. E centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. O nosso segundo exemplo, você vai falar agora do triângulo. Num triângulo de base 12 e altura 20, qual é a sua área? Então você já recorre àquela fórmula que você entendeu ainda há pouco. Base vezes altura dividido para 2 é a forma de calcular a área, certo? Então base vezes altura dividido para 2. Se a base do triângulo é 12 e a altura é 20, basta que você multiplique 12 vezes 20 e depois divida para 2. Ou você pode simplificar 12 e 20 e depois dividir para 2. Tanto faz, fica a sua escolha. Mas se você multiplicar 12 vezes 20, dá 240 centímetros. Dividido para 2, dá 120 centímetros quadrados. Certo? O nosso terceiro exemplo, ele vai falar de um paralelogramo. E ele diz que sua medida é 9 centímetros e a altura é 4,5. Certo? Para calcular a base, a área, você vai fazer como? Base vezes altura dividido para 2. Essa é a forma de você calcular o retângulo. Então você calcula quanto? 9 vezes 4,5 centímetros vai dar 40,5 centímetros quadrados. A nossa quarta questão, ou quarto exemplo, ele pede que você calcule a área de um quadrado. E ele diz que o quadrado mede quanto? 9 centímetros. Se um lado mede 9 centímetros, o outro lado vai ser 9 centímetros. Então é óbvio que lado vezes lado, ou lado ao quadrado, é a medida da área do quadrado. Então 9 vezes 9 dá 81 centímetros quadrados. Essa foi a nossa aula sobre as figuras planas. Espero que isso tenha lhe dado maior entendimento, maior conhecimento. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e você dê um joinha, certo? Um abraço e até a próxima aula.